Tudo bom, gente? E aí, vamos começar mais uma live, a última dessa maratona, e hoje o tema é sobre xamanismo. Daqui a pouco o pessoal está chegando, está entrando, a gente teve um pequeno atraso, mas é, a gente já tinha avisado. Olá, Oi, ó, tudo bom? tudo tranquilo. Apesar dos problemas técnicos, né? Faz Faz parte, faz parte. parte. Então, estava anunciando que hoje é a nossa última live da maratona e a partir dessa live a nossa ideia é a gente conseguir fazer pelo menos uma live por semana. A gente ainda está pensando em um dia certo, a gente está pensando, de repente, fazer toda sexta-feira, mas a gente ainda está vendo qual vai ser o melhor dia, o melhor horário, mas provavelmente vai ficar esse horário, mais ou menos, que é o horário que a gente consegue fazer, certo? E aí, no decorrer da semana, a gente vai postar o tema, quem vai ser, e a gente vai conversando, tá bom? É bom que dá tempo de vocês estudarem um pouquinho sobre o tema, fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas, para quando a gente chegar nesse momento de uma hora de live, a gente consiga explorar melhor o tema. Porque às vezes a gente tem que nivelar muito o conhecimento e acaba sendo resumido para poder abranger mais gente. E aí, de repente, com esse tempo maior que a gente vai dar, pode ser que tenha tempo de vocês estudarem e a gente conseguir abordar com mais profundidade os temas, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouco de xamanismo, a gente vai deixar a condução para o nosso mestre xamã, Duval Auridan, para falar um pouco para a gente, e eu vou estar aqui mediando, vendo as perguntas, tentando conduzir e trocando uma ideia com vocês, tá bom? Duval, é contigo, fica à vontade, e eu estou por aqui tentando mediar as coisas, no medida do possível. Pois é, dá uma olhada aí no que o povo vai falando, porque se eu for parar pra olhar, eu me embanano mais do que já sou meio embananado mesmo. Assim, quando a gente fala do xamanismo, é interessante lembrar até de onde vem esse nome, xamanismo. O xamanismo, o nome propriamente dito, etimologicamente falando, ele vai fazer referência a os antigos povos da Mongólia, naquela região da Sibéria, todinho, que são o xamanismo siberiano, que fala que seria o xamanismo mais raiz, mas nesse sentido mesmo da linguagem, do nome. Aí esse nome ele acabou sendo atribuído a todos as práticas de todos os povos que, deixa eu ver como é que eu falo, desses povos que vivem em maior harmonia, maior entrelaçamento, fazendo parte verdadeiramente da natureza. Então, toda a espiritualidade de todos esses povos, ele acaba meio que embarcando nesse termo guarda-chuva que vai ser o xamanismo. E é interessante porque tem muitas similaridades em todos esses povos, esses contextos. Aí depois também tem muitos estudos teóricos em cima do tema. Alguns teóricos ele vai falar que o xamanismo ele vai ser a raiz do contato com o divino em todas as religiões. Aí vai falar das práticas xamânicas, que vai, por exemplo, na linha mais esotérica do islamismo, que tem aquele povo sufi, que são. Me perdoe se eu errei o nome, mas é aquele pessoal que fica girando. Uhum. Que é uma prática xamânica nesse sentido, assim, porque ele vai em um movimento ritualístico atingir estados alterados de consciência que vai dar esse contato com outros níveis de consciência e outras camadas de espiritualidades de energia. Eu ia comentar sobre isso, que hoje, para a gente falar que a gente categoriza algo como xamanismo, o fato de você entrar em transe, né? De você atingir É, estados alterados de consciência.
Uma das definições do xamanismo é a arte do êxtase, Uhum. porque a gente entra nessa, nesse frenesi de diversas formas, até mesmo sentar e meditar, entra nesse frenesi da consciência que vai entrar em camadas mais profundas de energia e de autoconhecimento e por aí vai. Sim. É, é, é sempre bem interessante. Aí algumas linhas vai usar alguns enteógenos, outros não. Que isso aí já entra em outras questões. Eu, Sim. particularmente, não faço muito uso de substâncias enteógenas. Não, de forma alguma eu digo que grupos que usem esse tipo de prática tá certo ou errado, que não cabe a mim esse tipo de julgamento. Cada um tem as suas práticas e vivencia sua espiritualidade da forma, desde que forma legal, não fazer nada ilegal, não tem problema nenhum. Mas eu acho, eu comungo muito da ideia de que o jeito que eu considero melhor para mim fazer esse tipo de experiência de entrar em êxtase eu do controle de todas as minhas faculdades, de quando entrar, quando sair, até mesmo nas conduções de vivências xamânicas que eu já conduzi, é, e é umas conduções até bem urbanas, digamos assim, que eu faço até numa sala com ar-condicionado tranquilamente, e do meu ponto de vista não deixa nada a desejar de vivências outras em ambiente mais natural. Não tirando, é claro, o mérito desses ambientes mais próximos à natureza. Mas Acho assim, que perpassa muito pela ideia da cultura e do local onde a pessoa está uhum, inserida, ele chamando. Porque às vezes as pessoas tiram um pouco essa conexão. Por exemplo, sei lá, tem um povo que mora lá no interior do Amazonas e que lá nesse lugar específico tem uma planta sagrada e eles têm toda uma ritualística e uma é, experiência antropológica de muito tempo. Aí, sei lá, vem uma pessoa urbana que aí tenta pegar aquele enteógeno que está inserido naquele contexto para tentar ter uma experiência, e aí eu não sei até onde, e aí também uma visão muito pessoal, não sei até onde a gente consegue extrair verdadeiramente o espírito daquela planta, a função para que ela se destina. mesmo assim, mesmo um contato mais exportado, digamos assim, que saiu da origem, eu ainda consigo ver dentro de determinada situação uma coisa assim mais centrada, mais digamos assim, mais séria. Mas eu sou radicalmente contra o uso de substâncias de plantas sagradas, são plantas sagradas. Tem um avatar da espécie, que são geralmente dessas plantas, é o que pode ser considerado seres ascensionados, que quando eu Uhum. falei dos mestres ascensos, dá para se ter uma ideia. Porque assim, os humanos é como se os humanos tivessem um espírito individualizado e os seres do reino animal e do reino vegetal, eles têm um espírito coletivo, uma consciência coletiva em que o espírito individual deles faz parte de toda a coletividade daquela espécie. Então é meio que todos os seres daquela espécie vai fazer parte de uma consciência coletiva daquela espécie, que é o avatar da espécie. Então, esse avatar da espécie de plantas sagradas, eles são seres ascensionados. Então tu pega, é como se fosse uma divindade mesmo, são deuses. Aí tu pegar o corpo desse deus e usar para fins recreativos é uma ofensa muito grave a essas entidades. Então é muito complicado. Aí tem que se ter em mente também essas questões até mesmo se tu for olhar, por exemplo, a nossa sociedade é, é, é cristã na sua raiz, a maioria das pessoas tem
formação cristã, por mais que saia dele depois. Então tu imagina, tu olha, hoje em dia tu vê casos, por exemplo, de pessoas que se sentem extremamente ofendidas quando o seu símbolo religioso é degradado por alguém de outra fé. É a mesma coisa. Imagina se alguém pega para quem for cristão e estiver escutando, por exemplo, se alguém pega uma cruz e fica dizendo, isso aqui não presta, vocês estão cultuando uma coisa que está errada, ou então fica usando de brincadeiras, de coisas assim, é uma coisa que chega a ser ofensivo. Só que diferente desse caso, na filosofia cristã não existe a sacralização daquilo. Aquilo lá é uma representação de algo sagrado. Diferente no xamanismo, a erva é sagrada. O objeto é sagrado, aquele ser é sagrado. Então é uma coisa assim que é uma ofensa muito mais profunda. Fazendo Não uma sei se analogia foi com o que você claro. está dizendo, é como se alguém pegasse a hóstia consagrada, que ali Isso. é a representação do corpo e sangue de Cristo, e sei lá, e ficasse, sei lá, Jogasse para os cachorros comer, tipo assim, isso aqui não é nada, isso é só matéria, digamos assim. É assim, aquilo quebrando e fumando. basicamente. Então tem muito essa questão das visões. É assim, interessante estudar, conhecer e respeitar acima de tudo, todas as visões. Não Mas diminuindo a experiência. tem que ficar claro que a gente está comentando isso a partir de uma perspectiva onde as pessoas usam essas Para fins plantas recreativos. para fins recreativos. A gente não está falando de uso Ritualístico. em um contexto ritualístico conduzido e inserido. Porque o que a gente vê muito na prática são pessoas que são curiosas, que querem ter uma experiência, vou chamar assim, até de repente uma experiência divina, mas no fim das contas ela está ali para mais por uma questão recreativa. Então, não Isso. confunda uma coisa com a outra. A gente não está recriminando o uso dessas plantas para fins ritualísticos. A gente está colocando para fins recreativos, que infelizmente acontece muito. E o caso mais difundido de uso recreativo de uma erva sagrada é o cigarro. Que o tabaco é uma planta sagrada, usada ritualisticamente, inclusive nos cultos afros no Brasil. Se tu for num terreiro de Umbanda, por exemplo, o preto velho ele vai fazer um passe usando o fumo, o cigarro, o tabaco. E vai ser um uso ritualístico. É diferente. É muito diferente. Uma vez eu vi uma mensagem canalizada, eu já até procurei que eu tinha salvo no computador, tem algum lugar no meu computador salvo. O negócio é achar, que é justamente a mensagem, uma mensagem canalizada do mestre Tabaco, onde ele dá todas as normas de como se deve usar o tabaco, e ele dá uma advertência, que tem que se usar com respeito, sem ser por fins recreativos, e bababá. Ele dá uma série de instruções e restrições para o uso do tabaco. E no final ele dá um aviso, que se a pessoa não fizer conforme as regras dele, a pessoa vai fumar ele e ele vai fumar a pessoa. Então, é câncer no pulmão e por aí vai. Eu acho bem interessante essas questões, porque tudo no universo tem a lei do retorno. Não tem como fugir da lei do retorno. Então, tudo que tu faz gera um karma. O que é um karma? O karma não é algo ruim, o karma é algo. Algo que vai gerar um movimento no universo. E esse movimento pode ser bom, esse movimento pode ser não tão bom. E todo esse movimento vai chegar à pessoa de volta, que é a lei do retorno. Auri, fala um pouco para a gente sobre o que é o conceito de xamanismo no contexto religioso. Porque, assim, eu vejo hoje muito as pessoas tratando e falando de xamanismo quase como uma medicina alternativa, sabe? Mas eu vejo muito esse lado e pouco explorado efetivamente como uma vertente religiosa. Eu queria que tu falasse para a gente um pouco disso.
Ambas as visões de xamanismo, elas são válidas. Depende muito da vivência de cada um que vai estar em contato com essas energias xamânicas, essas energias mais naturais, mais floresta, animais e tudo. Eu tenho um contato muito mais religioso com o xamanismo do que apenas um sistema de tratamento alternativo. Uhum. Embora eu também tenha, inclusive, curso na área de xamanismo, que é o sistema de cura xamânica Amadeus, que é mais difundido fora do Brasil do que no Brasil, que é inclusive de origem brasileira, diferente da maioria dos sistemas de xamanismo que é difundido, que é a maioria norte-americano. Então, esse contato, quando a gente vai trabalhar de forma religiosa, tem algumas pequenas diferenças também, porque tem algumas religiões e religiosidades que são consideradas religiões e manifestações religiosas xamânicas, muito mais pelos teóricos do que pelos praticantes deles. E aí eu dou um exemplo do candomblé, da Umbanda, que teoricamente é considerado religiões xamânicas, justamente por esse contato muito forte com o mundo espiritual, com energias espirituais e energias naturais das plantas, das ervas, do próprio movimento da terra. E outros que vai ser tipo assim uma forma mais genérica que aí vai pegar conhecimentos de várias partes do mundo. Ultimamente o que está mais em moda é a base dos índios norte-americanos. Não por uma questão de querer dominar, que não tem muito isso, mas puramente porque lá a população indígena mesmo lá é muito mais politizada e registra em livros muito mais coisas. E por ser um país maior também tem muito contato dos homens brancos com esses povos e formulação de livros, de teorias e experiências e ritualísticas a respeito. Algumas É, até que eu não vou citar nomes, abrindo aqui uma que... rapidinho, em relação a essa temática em específico, eu acho engraçado, assim, para quem não sabe, acho que as pessoas sabem que o Mapagão é no Amapá, é na Amazônia. Uhum. E hoje, quando a gente vê de xamanismo no Brasil, é muito essa vertente mesmo Estados Unidos. norte-americana, dos Estados Unidos, Lakotas, não sei o que e tal. Não estou dizendo que não são práticas válidas, mas é muito mais hoje feito rituais e conduzidos a partir da vertente desses povos do que os nossos próprios povos indígenas brasileiros, né, da nossa região amazônica ou de outros cantos do Brasil. Eu acho isso muito engraçado. Mas ele perpassa pelo que tu estás comentando em relação à politização, à escrita, ao acesso aos livros e aos conceitos. O xamanismo amazônico ele é muito oral, ele é muito Ele é muito oral e pouco difundido, mas recentemente, bem recente mesmo, está começando a mudar um pouco isso. Por exemplo, um livro que fez muito sucesso, que foi feito em parceria esqueci o nome daquele antropólogo, foi um antropólogo foi bater lá na tribo Yanomami, aí em contato com o pajé lá, o Davi Copenhaua, eu não lembro a pronúncia do nome, desculpe. Aí ele tem esse livro que é como resumindo, é a biografia do pajé lá. Aí, então, é uma coisa assim muito... É um livro assim dessa grossura, gigantesco. O nome do livro é A Queda do Céu. É muito bom esse livro, indico bastante. Aí ele já vai dar voz a experiências xamânicas amazônicas. Então é uhum. muito interessante. E ele fez, na época de lançamento, ele fez algum sucesso. E depois, agora ano passado, mais ou menos,
apareceu a notícia que esse chefe indígena, essa liderança indígena, estava sendo ameaçado de morte devido ao discurso de ódio de algumas pessoas no poder, querendo tomar a Amazônia dos índios, então teve-se muito essa repercussão. Aí ele recebeu muitas ameaças de morte. Aí o livro dele, que estava esgotado em todas as livrarias, saiu outras remessas e meio que voltou à tona. Outra liderança indígena do Brasil, mas aí já vai para tribo lá para entre Espírito Santo e Minas Gerais, lá nas margens do rio que foi morto. Esqueci o nome, lá Rio perto Doce. de Mariana, né? Rio Do Doce. Rio Doce, né? Rio Doce. Tem uma liderança indígena que tem muita voz no Brasil até, desde a época quando teve a Constituinte, ele teve voz, ele falou na Constituinte, essa liderança que foi o Ailton Krenak. E tem muitos, ele tem alguns livros escritos que está dando mais voz a esse povo indígena brasileiro e essas coisas. E, inclusive, um dos livros dele, recente, até bem curtinho, bem pequeno, interessante, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Porque a sociedade, essa forma de se viver, ela não está se sustentando. Então, a gente tem que voltar e aprender muita coisa com essas culturas mais xamânicas, mais raiz, mais harmônicas com a natureza, porque senão a Terra não vai se sustentar. E o xamanismo vai muito disso também. Não tem como a pessoa viver o xamanismo sem ter um grau de ativismo em prol do meio ambiente, porque a Terra vai ser a fonte de toda essa energia. E uma coisa também que entristece, acho que entristece a gente, é a perda da identidade indígena de alguns povos. Para vocês terem uma É, ideia, aqui dentro do estado do o Amazonas, etnocídio, né? Catequização dos índios, existe uma tribo evangelização dos índios. É que horrível ela isso. ainda permanece com traços mesmo da sua cultura. Todas as outras, elas são evangelizadas, elas estão extremamente inseridas num contexto urbano. E, para vocês terem uma ideia, eu participei de um evento, numa reunião de várias tribos. E eles contaram que eu fiquei assim, muito assustado, que tem quase 15 anos que não nasce nenhum pajé. Eles não têm mais pajé. Só existem os caciques. E o pajé não nasceu, tem mais de 15 anos que não nasce, e são 44 tribos indígenas que estavam É, reunidas. Nenhuma tem cacique há aí mais de 15 anos. é o pajé. Eu acho interessante também porque quando se fala de pajé no Brasil, tem dois tipos de pajé. Tem o pajé que não nasce pajé e faz o curso para se tornar pajé com outros pajés. São pajés bons. E tem um pajé que ele nasce para ser pajé. São pajés excepcionais. Pois é esse Então, pajé que eu falo assim, que faz mais de 15 anos que eles não têm nenhum pois é, registro aí entra duas questões aí. Não nasceu nenhum pajé que nasceu para ser pajé, ou se nasceu ou eu. foi evangelizado e se recusou. E Uhum. ninguém que não nasceu pajé se dispôs a ir aprender a ser pajé. Tem isso. Não é só a questão de não nascer, é de não ir atrás de se tornar, de querer resgatar a cultura. Até porque, eu até entendo, entre aspas, porque tanta opressão que não dá ânimo, não dá gás para fazer. No Brasil mesmo, mais para o sul, para quem não sabe, o lugar que tem mais índio no Brasil é no Sudeste, não é na Amazônia. Isso é dados de IBGE. Tem muito pajé que faz as pajelanças escondido, porque a tribo catequizada meio que persegue. Tipo assim, um grupo de pessoas
acaba por ser evangelizada e meio que persegue as pessoas que não querem ser evangelizadas. Então, é briga de poder, é política, é complicadíssimo esse tipo de coisa. E falando assim de nascer pajé, eu lembrei do pajé Sapaim, que era do Alto Xingu, ele faleceu ano passado, se eu não me engano, que foi um dos nomes mais excepcionais quando se fala de pajelança no Brasil, que ele ficou mundialmente famoso quando no governo Sarney, quando Sarney era presidente, teve um biólogo que foi envenenado por uma rã venenosa, o Dendrobates, que é uma rã que ele solta o veneno pela pele. Tipo assim, a gente pegou. Ai, tu morreu, não existe antídoto. É basicamente isso. Por algum motivo ele não morreu na hora que serraram esse biólogo famoso, mundialmente famoso. Aí foi parar no hospital, ninguém conseguiu dar jeito, não teve nada que desse jeito nele. Aí mandaram chamar o pajé Sapaim do Xingu. Aí ele foi lá e curou o biólogo. Então ele ficou muito famoso mundialmente. E na história dele, tem muita coisa que remete também às lendas e às formas de concepção da Sibéria mesmo. Por exemplo, que o caminho do xamã ele é muito singular e muito parecido em todas as culturas, que é alguém que tem em um grau ou outro algum problema físico, algum problema de saúde grave ou não, aí metaforicamente morre e renasce como um xamã, porque ele vai passar por todo um processo interno e externo que vai mostrar como funciona esse mundo das energias. Ele vai ser meio que treinado no astral, no plano espiritual, que ele morre, aí renasce para isso. E aconteceu basicamente a mesma coisa com o Pajé Sapaim, porque ele, quando jovem, ele dormiu, ficou em coma, aí foi chamado pajés de várias tribos e de lá e ninguém dava jeito, ninguém sabia o que estava acontecendo. E quando ele acordou pajé, alguns meses depois. Porque aí ele disse que nesse período ele estava aprendendo com os espíritos da floresta, que eles chamam de mamaé. Os espíritos das árvores, dos animais. Basicamente ele foi treinado pela floresta, pelos espíritos da floresta. Então é uma coisa assim excepcional. E na Sibéria já tem essa questão assim, até nas lendas siberianas, do xamã que literalmente morre, é despedaçado, tem o corpo todo dilacerado, estraçalhado, aí enterrado e renasce como o xamã. Até na lenda tem uma lenda siberiana, salvo engano, não lembro a origem da lenda, que é a lenda do nascimento do primeiro xamã, que é justamente que os deuses mandam a sua medicina para a Terra, aí ele vem na forma de uma águia, e ele não consegue ajudar ninguém porque ele não consegue se comunicar, porque ele está numa frequência e a humanidade estaria em outra frequência. Então ele encontra uma mulher nua tomando sol debaixo de uma árvore e ele vai lá e faz amor com essa mulher, faz sexo com essa mulher e dessa fusão do mundo material da natureza, da matéria dos homens com essa energia divina que seria através da águia, vai ser gerado o primeiro xamã, que é aquele que é o mensageiro dos deuses, que o xamã, a figura do xamã em várias culturas tem muito essa questão do homem sábio, da pessoa sábia, daquele que interpreta as coisas espirituais, aquele que fala das coisas mais sutis e tem uma visão mais aberta das coisas. E eu acho que eu já me perdi aqui. Eu ia falar que, modernamente, também a gente percebe que essas mortes, assim, vou chamar de morte, também se dão nas EQMs, né, nas experiências de quase morte. Quase todo mundo que já teve uma experiência de quase morte, quando volta,
é meio que ela tem uma conexão maior com os outros planos. E eu conheço alguns xamãs que normalmente despertaram o seu poder xamânico após uma experiência de quase morte. Na verdade, até experiências de saúde mesmo é comum acontecer é, quando a pessoa está com a saúde extremamente debilitada, com o corpo físico que ele baixa, digamos assim, baixa energia, aí ele abre plugs mentais de contato com o outro lado. Não precisa necessariamente ter um EQM, mas depende muito da pessoa para pessoa também, do grau de mediunidade de cada pessoa. E são coisas que é possível se desenvolver. É lógico que uma pessoa que tenha uma facilidade natural para aquilo vai conseguir de uma forma bem mais rápida e eficiente do que outra pessoa. E acontece isso com praticamente tudo do universo humano. Por exemplo, uma pessoa que tenha facilidade com números vai aprender cálculo muito mais rápido do que uma pessoa que não tem. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Existem potências diferentes para pessoas diferentes. Todos temos potencial para tudo, mas alguns mais para uma coisa, outros mais para outra. O povo que joga RPG diz que na hora de selecionar eu não sei, fazer o mapazinho lá, aí vai escolhendo o que vai querer. É que RPG, a gente, dependendo do sistema, tipo um D&D, você rola para dados, vou rolar os dados agora para inteligência. Aí o cara cai com um número muito alto. Carisma, muito baixo. Então, quando rola-se os dados dos deuses para as pessoas, algumas saem mais fora da curva do que outras. Mas É, fala um pouquinho para a gente também da característica do xamã, que é do viajante entre mundos, né? Que essa é, é uma característica bem singular dos xamãs. é bem singular. A questão do xamã, como eu falei antes, ele vem muito dessa visão, desse nascimento do Entre Mundos. Ele é filho do plano material com o plano espiritual. Então, ele tem, em sua essência, em seu potencial, o poder de vagar entre todos os mundos. Tanto para ajudar na cura, o xamã, por excelência, é um curador. Entende-se curador não necessariamente curar uma pessoa que está morrendo e a pessoa vai ficar viva, pode ser curar a pessoa e a pessoa ir embora de vez. Se livrou do sofrimento. Então ele tem muito isso. Por exemplo, uma pessoa que esteja agonizando e precisa de cura e vai fazer a passagem. O xamã ele vai ajudar nessa passagem, ele vai acompanhar nos outros mundos até o destino dessa pessoa, dependendo para onde ela vai, para onde ela quer ir, para onde ela precisa ir, isso aí varia muito. E tem também a questão dos reinos, porque não existe só esse reino material. Tem os outros reinos etéricos, tem o reino dos sonhos, o reino astral, e tem o reino xamânico, que por excelência, quem vai são os xamãs. Uma pessoa nunca vai desacompanhada, ou não deveria ir, porque é perigoso. Então, quem é praticante de algum sistema de magia, sempre é conduzido, quando se vai para esses reinos, por alguém. Ou por um xamã, um mestre xamânico, que vai conduzir essa pessoa, ou se a pessoa já tem o animal de poder desperto, ele pode ser conduzido pelo animal de poder. Mas aí tem que se ter um contato muito estreito com esse animal de poder. Não é simplesmente, eu fiz uma vivência xamânica, encontrei meu animal de poder, já sei quem ele é, e eu já posso ir para onde eu quiser. Não, tu tem que ter um contato íntimo com esse animal de poder. É que o animal de poder ele é despertado e Então, ela, depois ele é integrado. inclusive, então, Porque ela do seu lado, seu animal de poder. é a Luna que está latindo aqui. Eu tô brincando. Assim, são duas temáticas que eu queria abordar contigo ainda. Uma era sobre animal de poder,
você explicar um pouquinho do conceito de animal de poder, o que é um animal de poder. E o outro é sobre resgate de almas, que é uma das funções do xamã, né? Fazer esse Uhum. resgate de almas. Então, como tu já adentrou na seara dos animais de poder, dá uma pincelada para a gente aí sobre os animais de poder, o que é, porque até se tu jogar no Google, tem lá, descubra seu animal de poder. Aí tem aqueles testes do Facebook que você clica lá e aparece o teu animal de poder. É assim, a maioria das culturas xamânicas vai se falar do animal de poder, e até outras não xamânicas, por exemplo, no Japão, algumas culturas vai dizer que cada pessoa tem três espíritos que nasce com ele, um espírito animal, um espírito dela e um... Aí já entra na questão também de ancestralidade, que vai ser um ancestral mais evoluído que vai meio que acompanhar nessa jornada. Que aí algumas pessoas traduzem para anjos da guarda, só que para lá não é um anjo, porque o anjo seria outro reino angélico. É tipo um ancestral, porque entra na questão da família espiritual da pessoa. Que cada família seria uma manifestação coletiva, então um vai ajudando o outro, um vai arrastando o outro. Então tem muito essa questão. Muitas culturas têm falando isso. E outras, a exemplo do que é muito comum também nos Estados Unidos, é quando fala de animal totêmico. Tu já viu um totem de animal que parece ser vários animais um em cima do outro? É Eu mais ou menos assistia, aquilo, então. Oi? eu assistia Zé Colmeia, sabe? Tinha, sempre quando É. ele ia para o acampamento, tinha os totens. Pois é, aí dentro dessas visões é como se a pessoa fosse um daqueles totens, então vai ter 9 animais na sua constituição, que vai ter o animal da direita, o animal da esquerda, o animal de dentro, de fora, do norte, do sul, e por aí vai. E cada um com um arquétipo diferente que vai, a partir do momento que a pessoa vai despertando e integrando ele na pessoa, aí vai formando o totem. E cada um vem ensinar alguma coisa, cada um vem no processo de autodescoberta de alguma coisa. Então ele meio que vai se integrando. Lembra muito o conceito de sombra do Jung, em que ele tem que descobrir a sua sombra, aceitar e integrar. É mais ou menos isso. Então é muito interessante. E quando se fala também de animal do poder, muitas vertentes não recomenda, inclusive eu não recomendo que a gente fale para outra pessoa qual é o nosso animal de poder, porque isso faz parte do que a gente é. Por exemplo, quem é adepto de práticas magistas sabe que a pessoa de posse da data de nascimento de outra pessoa, informação daquela pessoa é uma forma de acessar essa pessoa para fazer coisas para essa pessoa, tanto coisas boas como coisas não tão boas. Existe a lei do retorno, existe, mas isso aí não quer dizer que a pessoa não possa fazer, que não possa agir de alguma forma. Então, dentro de algumas vertentes, e eu sigo muito isso, existe a possibilidade de alguém roubar seu animal de poder. E se seu animal de poder é roubado, a pessoa morre num prazo máximo de 1 ano. Ou, dependendo do animal de poder, se perde uma parcela de energia vital, né? É, depende muito do que está falando. Mas é assim, quando a gente fala, por exemplo, fazendo uma analogia, quando se perde um animal de poder, o animal ele ajuda muito ele está muito ligado ao chakra base e o segundo chakra, que é o chakra base é o que liga a gente nesse plano, e o segundo chakra é o que vai dar o prazer nas coisas da vida. Então, é como se a pessoa perdesse a vontade de viver, esse instinto de estar vivo vai meio que perdendo e vai definhando Morrer. é, até morrer. Não que essa falta dessa energia vai causar uma doença grave, literalmente a pessoa vai definhando mesmo. É uma espécie Aí de quando depressão, né? Às Aí vezes as precisa se pessoas... fazer um resgate desse espírito animal.
que aí já entra na questão do resgate de alma. O resgate de alma ele pode ser um resgate desse animal de poder ou de outros, e também pode ser de fragmentos da alma que pode ter se desprendido por N motivos. Ou inclusive da pessoa nascer com a alma fragmentada. Que aí entra muito também num conceito reencarnacionista, por exemplo, que eu tô aqui nessa vida, eu sou eu. Na próxima vida, eu posso ser duas pessoas. Então, esse resgate pode ser até mesmo integrar esse entendimento de dizer, não tá faltando nada aqui, é só nessa manifestação que vai ser dessa forma. Ou até mesmo pode ser que tenha algum fragmento perdido em algum desses outros mundos, em que o xamã vai nessa jornada atrás desse fragmento, ou dessa consciência para resgatar e trazer de volta. É possível, por exemplo, uma pessoa em coma, que ela esteja em coma porque sua alma está perdida. Ela meio que se perdeu em outro plano e não consegue voltar para o corpo. Ou então um resgate de alma também atuaria nesse sentido, assim, de ir atrás do que está perdido para retornar, para ser integrado novamente a ela mesma. O que pode fazer essa pessoa acordar ou não, depende muito do caso, que cada caso seria um caso. Eu não sei se eu fui claro o suficiente ou se faltou Não, eu acho que alguma deu para questão. entender. É só que, em relação ao resgate de almas, a pessoa entender que existe o resgate, como tu estavas comentando, em relação a uma vida passada, um pedaço que se perdeu dentro desse conceito do eterno retorno, e às vezes parte da sua alma ela se perde às vezes por um trauma, É, por um impacto muito forte que você viveu nessa vida e houve algum desprendimento da sua essência. é muito comum meio que perder a criança interior em traumas de infância, que a pessoa vai e prende aquele pedaço, aquele fragmento da alma, aquela característica da pessoa, aquele arquétipo da pessoa, que cada um de nós temos vários arquétipos, vai prender esse fragmento em um trauma. E muitas vezes vai ter que retornar no tempo mesmo e até aquele trauma para ver como é que está essa situação, para se trabalhar. Aí nesse caso já vai ter que curar esse fragmento dessa alma para poder ser reintegrado à pessoa, que também vai lembrar um pouco do Jung da questão do efeito sombra. Só dar um exemplo para vocês. Eu conversando com uma pessoa essa semana e ela estava falando que ela tem síndrome do abandono, né? E aí a gente conversando, fazendo investigação, então a gente descobriu que no nascimento dela, ela teve muita dificuldade, a mãe dessa pessoa teve muita dificuldade de parir. E ela passou 2 dias em sofrimento, trabalho de parto, era numa Entre época sofrimento fetal. que era difícil ter cesáreo, era aquela coisa mais com parteira mesmo. E quando a criança nasceu, a mãe quase morre. E aí a mãe teve que sair do interior, ir para a capital, ser tratada, e ela só voltou depois de 15 dias. Então, durante esses 15 dias, essa criança, ela pensou que a mãe tivesse abandonada. E aí ela Isso aí. e aí parte da alma dela foi fragmentada, foi tirada. E ela demorou muito tempo, a gente foi descobrindo, e aí ela foi perguntar para os avós, para a mãe, para as pessoas, e todo mundo contou essa história para ela, que aconteceu, ela meio que sabia assim por alto. E a gente começou a observar o quanto que isso gerou impacto na vida dela adulta. Então, assim, a pessoa passou mais de 40 anos sofrendo sem saber o porquê, não conseguindo ter relacionamento com as pessoas, porque ela sempre achava que ia ser abandonada. E Fica aí, fica meio arisco, tipo assim, eu não vou me aproximar, que se eu não me aproximo, eu não vou perder essa pessoa. e aí É, ela, e aí após o resgate dela, tipo, mudou a vida dessa pessoa.
São processos de autoconhecimento e autocura. Praticamente todo o processo xamânico ele vai perpassar por esses processos de autoconhecimento e autocura. Porque a partir do momento que eu vou me conhecer mais intimamente, eu vou entender as minhas faltas, os meus buracos, as minhas lacunas, e vou trabalhar essas curas. Ou seja, buscando um fragmento de alma perdida, seja me livrando de alguma coisa que esteja sobrando. Que tem muito disso também. Tem uma pergunta bem interessante, Auri, da Raíssa. Ela pergunta: uma pessoa em processo obsessivo é passível de ter a alma fragmentada? É possível, né? Porque um ser etérico, digamos assim, um ser espiritual, ele tem ele literalmente ele já está no outro plano, então ele pode meio que se grudar e acabar levando embora um pedaço da pessoa, mas não é muito comum isso. Porque ele não quer. Geralmente, esses seres obsessivos, eles não querem pegar algo e ir embora. Eles querem ficar ali com a pessoa. Então, geralmente, quem trabalha com seres obsessivos meio que vai conduzir esses seres para outros cantos, outros. Dá um jeito nele, né? Alguns praticantes de magia prendem, outros praticantes espirituais, como o kardecismo, meio que encaminha para a doutrinação. Depende muito da corrente, mas geralmente eles meio que resolvem sem ter um prejuízo à pessoa. Seria mais arriscado, digamos assim, se a pessoa tivesse, tipo assim, há 200 anos atrás, tu tivesse vivendo, aí tivesse com um ser obsessivo lá colado te enchendo o saco, aí no teu desencarnar meio que tu perder um pedaço dessa alma e acabar reencarnando com essa lacuna. Aí teria que ir uma coisa ser trabalhada mais nesse sentido, assim, do ser obsessor causar essa fragmentação. Embora seja É, muito raro isso. dentro de um conceito é, meio que na Umbanda, Candomblé, dos eguns, né? Que aí, quando eles se fixam nas pessoas, eles acabam gerando uma espécie de sombra em fragmentos dessa alma. Não é que ela Uhum. retira, mas é como se É obscurecesse. ela ficasse eclipsada e ali gerasse problemas para aquela pessoa. Então, na realidade, às vezes o que acontece é se tornar obscuro parte da alma É, da pessoa. é porque, por exemplo, quando no caso desse, assim, alguns obsessores, eles vão sobrepor a traços da personalidade do obsessor na pessoa que está sendo obsediada. De vícios, de tristeza, de qualquer coisa. Porque um ser obsessor que vive, por exemplo, da energia do álcool, então ele vai precisar muito dessa energia da pessoa bebendo, da pessoa entrar nessa frequência, que é o que vai alimentar ele. Então ele meio que provoca a pessoa a ter esse tipo de frequência para ele ser alimentado. Mas é muito difícil ter algum tipo de fragmentação nesses casos. É Sim, mais. eu citei esse exemplo porque é o mais comum que a gente vê. A É, gente vê uma pessoa que está ali sendo obsidiada, estando por um processo, e parece que a pessoa está morrendo, está definhando, e alguém vendo a gente conversar, ouvindo a gente conversar, pode é, pensar que houve fragmentação de alma. Mas não ocorre isso. O que ocorre é esse eclipsamento de parte de traços da alma, só que da feita que é como se o obsessor pegasse a pessoa e botasse numa marionete, ficasse meio que controlando ela. É por isso que Reiki é tão bom, porque Reiki fortalece o nosso campo áurico e ele impede grudar essas coisas na gente. É bem interessante. Muito bom mesmo. E reiki também ajuda no despertar de alguns espíritos animais da gente. É bem interessante. Mas para esse contato maior com essas energias xamânicas, eu ainda prefiro o Amadeus. Que literalmente é brasileiro, é xamânico e energético. É muito, muito interessante. Para quem não conhece, a cura xamânica Amadeus é de origem guarani
E lembra um reiki no sentido que é uma canalização de energia pela imposição das mãos, mas não se resume a isso. Interessante. A gente ainda tem 10 minutinhos para falar sobre. Eu queria que tu falasse um pouco para a gente, por exemplo, de vivências quando a gente faz, por exemplo, em centros de poder, né? Explicar um pouquinho desse conceito de centros de poder, como é que isso acontece. Tá? É assim, como eu falei antes, eu costumo fazer até vivências em lugares urbanos, que não deixa a desejar em contato com a natureza, digamos assim. Mas quando se faz alguma coisa num centro de poder, ele é outro nível, é outra coisa, é outra energia, é uma energia muito mais visceral, muito mais tocante, muito mais vibrante. Os centros de poder geralmente eles estão associados com as linhas lei, que são, Legal. são veias de energia da Terra. Imagina a Terra como um ser vivo gigantesco. Então vai ter vários rios de energia, que vai ser essas linhas leis, que é onde vai circular a energia da Terra, que é a energia telúrica. E vai ter cruzamentos dessas linhas que vai formar como se fossem chakras da Terra, que esses cruzamentos da linha lei que são pontos de poder extremamente são verdadeiros portais mesmo energéticos. Então é uma fonte de poder inesgotável que vai permitir ter vivências muito mais viscerais, digamos assim, mais arrebatadoras, uma coisa assim bem outro nível mesmo. Muita gente nem sente, mas quando a gente passa andando mesmo por, por linhas de lei, meio que sente alguma coisa diferente ali. E se for nesses cruzamentos, mais ainda. Inclusive, muitos templos da antiguidade são construídos nesses centros de poder, das pirâmides, tanto no México quanto no Egito. A nossa linha do Equador também aqui é uma linha de poder, tem muita coisa. Então, eles são portais que vai ser como um canalizador, um catalisador, vai tornar tudo muito mais rápido, tudo muito mais fácil, tudo muito mais energizado. Digamos assim, se eu for fazer uma jornada, aí eu vou gastar minha energia para fazer essa jornada. Aí, se eu estiver nessa linha de poder, então eu vou ter essa. É como se eu tivesse que remar contra a correnteza num caso e no outro eu tô pegando uma onda. O mar que tá me levando. Não sei se eu fui claro. Alguém fez uma pergunta, o Kleber, onde fica esse centro de poder conhecidamente? Tipo, aonde que tem? São Tomé é um deles? Ele coloca assim, aonde que a gente encontra esses centros? São literalmente conhecidos. Olha, no Brasil tem alguns conhecidos. Tem no Tumucumaque tem a montanha do Tumucumaque, tem um verdadeiro centro de poder. Em Minas tem a montanha. Esqueci o nome da montanha. Na cidade de São Lourenço tem um monte lá que é a fonte de uns. Tem umas 30 fontes de água mineral, cada um com uma propriedade medicinal diferente. Aí tem um Parque das Águas. A gente vai falar Tem. também, por exemplo, todos os trópicos, né? E Uhum. as linhas que cortam Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, todas essas linhas, elas são, pela sua natureza, ley lines. Mas todos os lugares da Terra vai ter centros de poder, alguns mais fortes e outros não tão. Por exemplo, fazendo analogia novamente ao sistema de chakras, a gente tem chakras, tem milhares de chakras no corpo inteiro, que tem os nossos nadis que vai se cruzando e formando pequenos chakras. Tem chakras na ponta do dedo, na palma da mão e por aí vai. Mas os maiores, os mais fortes são os sete principais. Então, sempre vai ter algum centro de poder, ou um pouco menor, ou outros mais fortes. Muita gente acha esses centros de poder, Oi? Nós a gente falou dessa teoria, né, de centro de poderes muito forte, que na região do Triângulo das Bermudas, né? É.
E é tão intenso que as frequências se perdem, enfim, é também uma concepção de leyline, porque É, aí a gente tem que entrar no conceito de leylines construtivas, disruptivas, leylines do outro, caos, da ordem. A gente tem é, vários tipos de linhas leis ou leylines que cada uma vai ter características específicas e não é simplesmente centros de poder, achar assim, aquilo ali é um lugar muito, muito forte, muito bom. Existe algum. poder, é muito fácil para fazer uma determinada atividade e outras atrapalha, digamos assim. E Aí tem tem que outros que não entrar. consegue controlar. Tem outros que é tão caótica que aquilo ali, por si só, é quase um buraco negro. É como tu entrar no vulcão, que é um centro de poder. A gente teria que fazer uma outra live só para falar de leyline. Sim, aí voltando ao que eu estava falando, tem muitos grupos no mundo todo que estuda os ley lines e vai mapeando com radiestesia e outros instrumentos assim, centros de poderes e essas linhas lei. Mas eu nunca me preocupei muito com isso. De procurar, porque em algumas cidades, alguns lugares, meio que a energia grita. Em praticamente toda a região amazônica, a energia é muito visceral, é muito densa, é muito forte, é muita ancestralidade envolvida. Praticamente todo o litoral também vai ter, porque vai entrar nesses reinos marinhos, não só fisicamente marinho, mas espiritualmente, que tem muita coisa envolvida ali também. Uhum. Todas as Auri, foz. a gente está quase acabando nosso tempo, então eu vou só usar esse tempinho final para a gente dar os recadinhos, tá? Recado no Primeiro, final da live. eu queria agradecer muito a presença de todo mundo que acompanhou essa nossa maratona, né, esses dias todos que nós passamos juntos, avisando que a gente vai começar a fazer live provavelmente uma vez na semana. A gente está definindo ainda o melhor dia, o melhor horário para que isso aconteça, mas a gente vai comunicar pelos nossos meios de comunicação oficial, Instagram, Facebook, WhatsApp, falar para vocês que a gente tem um grupo público do Apagão no WhatsApp. Quem tiver interesse, quiser participar, trocar uma ideia, é só mandar uma mensagem no direct que a gente manda lá o link do chat para entrar. Dizer que esse vídeo, todas as lives, elas ficam gravadas no IGTV e a gente sobe para No o YouTube. Facebook e para o YouTube, então fica disponibilizado para vocês assistirem depois. E dizer que as temáticas podem ser sugeridas, fiquem à vontade de sugerir temas, não quer dizer que a gente vá fazer aquele tema que você sugeriu, mas pelo menos a gente já tem um direcionamento, de repente, do que falar, tá? E agradecer muito pela presença de vocês por esses dias que a gente tem passado junto. E fica à vontade, dá o teu recado aí também. É, quando se fala de xamanismo, o melhor recado nesse momento histórico seria dar o recado para as pessoas olharem com um pouco mais de atenção para as comunidades indígenas no Brasil, que vai sofrer muito mais do que a gente nessa pandemia que está complicado. Então, tem que ter um pouco mais de empatia mesmo quando se trata desses povos, dessas nações indígenas. Diferente do que os governantes, que não querem admitir a existência do povo indígena, mas eles existem, eles resistem e vai continuar assim por muito tempo. Tá bom então, gente. Beijo para vocês, boa noite e a gente se vê por aí, tá bom? Tchau, gente. Tchau.